Criador de conteúdo recebeu o joguinho, não pode falar mal. Eu achei esse título aqui interessante aqui do podcast do Edu, né? O The Byte. E vamos ver o que eles têm a dizer, cara, porque eu acho que é um tópico que volta e meia aparece aqui na internet. E muita gente acha que às vezes a gente tem um contrato, é patrocinado. Eu sempre gosto de me adiantar, assim, né? Vamos ver o que eles têm a dizer aqui e a O gente vai assunto aqui é o comentando. seguinte, eu acho que essa galera que não consegue aceitar opinião alheia, pontos de vistas diferentes, não merece nem atenção. Então, tipo, essas pessoas pra mim pouco me importam. Mas eu acho mais Nossa, preocupante a não, pior visão que tá certo. limitada de alguns de você recebeu a chave, automaticamente você não deve falar mal. Isso pra mim é muito preocupante, porque o motivo pra alguém receber uma cópia de um jogo em antecipado, receber a chave É e pra falar passar a respeito opinião, né? do Pra galera. produto, do jogo, do serviço, é justamente contar abertamente para as pessoas como que foi a experiência pessoal, né? Qual que é a opinião daquilo que foi testado. Então, se em algum momento você tem restrição do que você pode ou não pode falar, você não está emitindo uma opinião sincera. Então, o sistema automaticamente se quebra quando isso acontece. E sim, eu leio. Alguns casos, né? Tipo assim, você pode chegar. A empresa ela pode chegar a pedir pra você fazer uma publi de um jogo, que é diferente dela chegar e pedir pra você fazer uma análise. Há ocasiões aonde a empresa chega a te pedir pra você fazer uma análise como uma publi. O que não é legal, né? Porque nesses casos em específico, eles meio que te ditam o que eles querem que você fale na sua análise. Então você não tá meio que. Assim, você pode sugerir de falar algumas coisas, né? De não deixar, mas ele sempre acaba sendo uma parada mais os pontos positivos do que o negativo. Como eu sou um bosta e essa parada nunca chegou pra mim, eu sugeri de falar o seguinte: assim, cara, em vez de fazer uma análise, botar análise no título, vamos fazer alguma coisa que a gente possa falar desses pontos, mas que não fique parecendo que a gente está ignorando os pontos negativos do jogo, né? Então, mudar e fazer algum outro título. Isso rola com alguma publi, mas não é o caso do que o Edu tá falando aqui. Eu só tô falando que existem vezes que a empresa chega para o criador pedindo uma análise como parte de uma publi. Te pagam para você poder fazer uma análise, que eu não concordo. Agora, o que acontece também nesse meio, que eu já vi acontecendo e eu sei que acontece, é que se uma empresa chega, você consegue uma chave antecipada ali do jogo, né? E aí você vai fazer uma review, o jogo às vezes é ruim, por algum motivo ou outro você não gostou, e você faz uma review negativa com o jogo, a empresa ela para de te enviar. Não deveria acontecer, mas acontece. Não são todas as empresas, tem muita empresa que entende, vai muito da forma com que você fala também, né? Se você não vai falar, isso aqui é uma bosta, e você não apresenta nenhuma crítica construtiva em cima disso, né? Então, tipo, você tem que saber argumentar de uma forma profissional. Mas mesmo fazendo de uma forma profissional, há empresas, não são todas, que deixam, assim, que te excluem de propósito para só mandar pra galera que ela sabe que vai dar uma nota boa. Não são todas, mas acontece. Em análises minhas, tem gente que acha ruim que eu já critiquei jogo que eu recebi em antecipado, e quando eu critico, acha ruim que outro Pô, não, se o público fala isso, pô, você recebeu antecipado, você não pode falar mal, vai tomar no cu. jogo eu elogiei, o outro jogo que não Ué, tem nada a ver com o que eu tô analisando. Mas no fim das contas, o importante é você expor a sua opinião de maneira clara, de maneira sincera. Eu acho super válido não só a razão, mas também a emoção aflorar na hora de você falar a respeito de um game. Jogo é arte, e arte mexe com as emoções. e E isso acontece com uma. É foda, né? O Edu falou sobre deixar a emoção às vezes aparecer, que, tipo, muitas das vezes a gente tem pouco tempo pra poder fazer uma análise quando manda antecipado. Já rolou caso de mandarem um JRPG enorme com uma semana de antecipado. Vou zerar isso como? E aí a gente tem que meio que rushar. E rushar não digo no sentido de, tipo assim, ficar pulando todas as sidequests, que aí eu acho que sua análise vai sair meio cagada. Mas digo de rushar de você ter que ficar jogando umas 10 horas por dia o tempo todo, que não é saudável, e porque você acaba tendo que pegar alguns outros compromissos, deixar de fazer alguns outros compromissos que você tem ali no dia, pra você conseguir completar a análise, né? Que você tem um tempo ainda de editar o vídeo e tal. Então, às vezes isso, a emoção, seja ela positiva ou negativa, daquele momento, às vezes, cara, é um jogo que você teve pontos muito fortes, mas você tá correndo tanto que os pontos negativos você passou meio batido. Isso acontece bastante. Então, eu sempre gosto quando manda um jogo com uma antecedência legal aqui, justamente pra gente ter esse tempo de digerir e não precisar ficar jogando, correndo, assim, que eu acho que isso nunca é legal.
E assim, no meu caso e no seu, eu sei que a gente opta por jogar certos jogos porque a gente quer jogar aquilo, não vai jogar um jogo que não tá afim só por jogar, né? Então, acho que era legal as pessoas terem essa noção, essa clareza de que se a gente vai falar de um game, a gente vai dar a nossa opinião. E é por isso que as pessoas deveriam valorizar a nossa opinião. Justamente porque a gente vai dar a nossa opinião sincera. A gente não vai falar bem de um jogo porque Teoricamente. recebeu o jogo de graça, ou falar mal porque teve que comprar, vai falar mal da concorrência à toa. Não faremos isso, né? É que muita gente também acha assim, porque ela é parceira da EA, ela recebe as coisas, ela não xinga The Sims. Quem disse? Quantas vezes eu não fiz live recebendo a chave do jogo? Eu falei, gente, não gostei disso, nossa. Sim. Podia ter tal coisa, podia ter outra coisa. A gente critica... Comigo rola muito com a Square Enix também, né? Que a gente sempre acaba tendo, né? Square Enix é uma das poucas empresas que gosta aqui do canal. Mas, porra, se é só tu pesquisar Square Enix lá no canal principal, né? Você vai ver que, tipo assim, tem muito vídeo de eu macetando escolhas questionáveisíssimas aqui da Square Enix, meio que ficando triste com algumas coisas que eles colocam. Então, tem nada a ver. Mas a galera ela é meio que seletiva, né? Com algumas coisas. Rola um pouco com o Coelho também, né? O Coelho ele faz vídeo às vezes criticando algumas ações da Nintendo. Concordo que às vezes o pessoal fala que ele poderia ser mais incisivo nos comentários negativos. Tudo bem. Mas a galera fala como se ele não apontasse nenhum ponto negativo da Nintendo, que não é verdade. Mas às vezes, tipo assim, por falar tantas coisas positivas da empresa, a galera acaba esquecendo ou ignorando, né? Esses outros pontos. Não tem... A gente não tem divisórias, não tem barreiras. A gente critica todo mundo, não tem problema. Não, no meu caso, eu sou chamado simultaneamente de nintendista e sonista e vira e mexe chamam de caixista, mas A gente preguiça. é porque eu critico todos. A galera da É porque eu console critico chata, todos. velho. Então, às vezes, numa análise, sei lá, de um jogo da Nintendo, se eu faço uma crítica, falam, se fosse da Sony, você não tava falando mal assim. Na verdade, nem mal eu tô falando. É apenas uma crítica, um ponto negativo que eu levo. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro claramente na minha análise do God of War Ragnarok, as pessoas achando ruim que eu menciono que eu achei o combate do jogo repetitivo e que tem muito inimigo ou idêntico ou quase idêntico em movimentação. As pessoas, elas têm a memória seletiva, elas lembram do que é conveniente e esquece tudo que quebraria o argumento delas, né? É só para explicar rapidinho, caso alguém ficou um pouco mais leigo nesse assunto, existe a campanha publicitária, que aí a campanha publicitária você não precisa falar bem, por mais que tem gente que tem que ficar falando bem, é o melhor jogo que já saiu da vida. Não, a gente concorda que, a gente vai promover as informações, a gente vai fazer um conteúdo legal em cima disso, a gente vai mostrar o jogo, vai ter o link para comprar, a gente vai fazer a chamada, compre o jogo aqui, baixe o jogo aqui, mas nunca tem embutido que tem que falar bem. Quando você manda uma chave, foi o que o Edu falou, é simplesmente para aquele conteúdo sair assim que o embargo cai, né? Que assim que se tem, existe uma data geralmente para embargo de review do jogo, que é um pouco antes, e aí para streamar o jogo, são datas diferentes, que 1h da tarde no dia 5 você pode jogar, você pode publicar esse vídeo. Tem vezes que é a mesma data, né? Os criadores de conteúdo têm dinheiro, então se começasse a virar um negócio que tem que falar bem, não pode falar mal, os caras simplesmente vão comprar o jogo e continuar. Então, alguém que tá assistindo, levar pro pessoal, que a Maitê falou do Inzói, quando a empresa, beleza, preferia que ela falasse bem, talvez, cara, mas não é o jogo não é esse, tá ligado? A Maitê, inclusive, você fez uma live também, né? Porque tinha um público bem legal, tanto no YouTube quanto na Twitch. Sim, eu mandei pro próprio Eu queria jogar do Inzói, mais de mano, 1.000 pessoas no YouTube e mais de 1.000 pessoas na Twitch. Então é um jogo que deu super certo pra ela e mesmo assim ela vai criticar, cara. A gente gosta de jogos, né? Então não tem isso. Primeiro que é engraçado quando a gente percebe que, assim, existem críticas e críticas, existem opiniões e opiniões, e é claro que tem gente no YouTube, nas redes sociais, que não sabe dar opinião direito, ou se sabe dar opinião só pra gerar, digamos assim, aquele conteúdo inflamatório pra pegar view e tudo mais. Rola mesmo. E não é o caso do Edu, não é o caso da Maitê, e é engraçado que as pessoas confundem essas coisas, né? Eu assisti boa parte desse vídeo do Inzói e da Maitê, e assim, é óbvio que, né, como ela é uma pessoa autêntica, como ela é uma pessoa que é bastante espontânea e tal, vira e mexe você vê ela assim, meu Deus, eu tava falando alguma coisa sobre o jogo, mas de novo, é super coerente com o jeito dela produzir conteúdo, então é muito estranho como ela mesma mencionou, ela tá jogando The Sims, ela vai reclamar de The Sims também, e isso acontece. E o que me deixa mais triste, e aí concordando um pouco com o que o Edu falou também, é que hoje em dia eu percebo que as pessoas estão mais preocupadas em você tá ali propagando ou combatendo o hype de um jogo, né? Então se você é The Sims, você tá contra o Inzói, se você é Inzói, você tá contra o The Sims, do que necessariamente dando a sua opinião. E aí o criador de conteúdo, ele acaba sendo pego nisso. É por isso que o Edu, inclusive, tem aquele vídeo no canal dele do YouTube, em que ele faz a diferença entre criador de conteúdo e influenciador digital.
né? Não diminuindo a figura do influenciador digital, mas colocando de certo modo que quando você é criador de conteúdo, você expõe a sua opinião através do seu conteúdo. Então, eu achei muito interessante na sua fala no começo. É interessante essa perspectiva de criador de conteúdo versus influência, né? Que normalmente a gente é taxado da mesma coisa, né? Que eu não concordo também. Mas tem que você falou, eu não vou fazer live disso aqui. Eu quero fazer um vídeo pro YouTube, porque eu quero de fato eu não quero influenciar ninguém com... Pense igual a mim. Ou deixa eu te trazer esse questionamento, sabe? Muito foda. Não, vou dar minha opinião. E tal, e poder produzir a minha opinião a respeito do jogo, aproveitando que você tá pegando em acesso antecipado e tal. E é isso, esse foi o vídeo. Rapaziada, eu concordo com o que foi colocado ali, né? São pontos, são argumentos que são deixados. Eu gostei ali que o Van Depp trouxe essa questão de que há, sim, vezes, né, de que empresas tentam fazer com que vai fazer uma ação publicitária, e aí é pago pra você poder falar alguns pontos chaves ali da parada. Obviamente eles não vão querer que falem umas coisas ruins na ação publicitária e tal. Mas é tudo negociável, assim, né? Assim, opa, análise não, né? Mas vamos fazer um outro tipo de conteúdo, você faz e vai e volta. O que geralmente rola também, é uma coisa meio sacana, tá? É que, vamos fazer uma publi? Vamos. Você faz uma publi de um conteúdo, qual que é de um vídeo dedicado? É X. Beleza. Então vamos fechar. Beleza e tal. E aí só depois que você fecha, às vezes você assina um contrato e tal, e aí que eles te mandam o briefing. Aí você fala, porra, não faço isso, né? Isso rola às vezes. Então tem que ficar bem esperto, o criador de conteúdo aí, de assinar o contrato só depois que tiver negociado o que é o conteúdo, que as empresas, elas são espertinhas. Elas tentam fazer ali que você faça uma proposta ali de um vídeo dedicado, mas não te fala o que é, e na hora que você depois de assinou o contrato já era. Então é foda, isso é complicado. Mas enfim, rapaziada. No ponto de que, tipo assim, a pessoa fica achando ruim você dar uma opinião negativa porque você recebeu antecipado, eu acho isso a maior loucura que eu já ouvi. Onde já se viu? Devia ser o contrário, não. Assim, pô, o cara recebeu antecipado, mas mesmo assim trouxe os pontos ruins e positivos do jogo. Que loucura, mas deixa aí nos comentários, rapaziada. O que você acha sobre esse assunto? Curte aqui o vídeo, deixa aquele crítico aí no like. Tá o link da descrição do vídeo original também, se você deixar o crítico lá, like lá. Um abraço e até mais. Fui!